E o Senhor quer que isso seja tratado, não seja deixado. E a gente vai, às vezes, deixando, e aquilo vai virando uma bola de neve, né? Aquilo vai criando, assim, um tamanho, né, tão grande, que às vezes a pessoa, e aí ela concentra o olhar dela naquilo, ela começa a meditar naquilo, e aquilo é maior, aquilo se torna maior do que o poder de Deus, maior do que o Evangelho, maior do que Jesus. Mas porque é maior? Não é maior, mas porque o olhar dela está lá no problema, está lá naquela dificuldade, né? Ficou parado ali, e não no Evangelho, e não no que Deus pode fazer, não no que o Senhor pode realizar. Ele pode realizar, e Ele quer realizar. Às vezes nós olhamos assim para a circunstância, para a política, né? E a gente vê como é sério, além do que aquilo que nós estamos olhando, né? Porque a gente vê as pessoas com o coração, até os cristãos com o coração no ser humano, colocando a expectativa no ser humano, né? Enquanto Deus está falando: meu filho, é você, é você, é você, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Porque se tem algo que pode mudar e trazer transformação, é o Evangelho. E como é que o Evangelho vai se manifestar? Como é que esse poder de Deus vai se manifestar? Por meio da vida do cristão. É por meio do cristão falando? Não. É por meio do cristão vivendo, é crendo, é obedecendo. Nós vemos a manifestação do poder de Deus, né, de forma tão poderosa no Velho Testamento, em tantas situações, né? Foram homens que escolheram acreditar, né? E o poder de Deus se manifestou por meio deles, e todos puderam ver. No Novo Testamento também, né? Não foi diferente. Todas as pessoas puderam ver o poder de Deus se manifestando, não em palavras, mas em atitudes. Mas para que tudo isso, né, aconteça, para que o Senhor se manifeste de forma poderosa nas nossas vidas, nós precisamos escolher olhar para a palavra de Deus. Meditar na palavra é como aquela comida que você gosta, sabe? Aquele prato que você gosta bastante e você começa a saborear ele. Mas nós não olhamos dessa forma. Nós não olhamos dessa maneira. Como isso é algo que está dentro de nós, é um conhecimento que precisa sair, porque nós não vemos prazer. A Bíblia diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então existe alegria, existe prazer, satisfação em estar na presença de Deus. Mas o ser humano, ele não abre o coração, ele não dá o primeiro passo. E por ele não dar o primeiro passo, ele não consegue desfrutar. Então, para ele, muitas das vezes, ele passa uma vida ali dentro da igreja, mas por ele não ter dado passo, por ele não ter escolhido acreditar, o Evangelho não é real para ele. A palavra não é real para ele. E se a palavra não é real para ele, ele não vai poder manifestar isso, né? Ele não vai poder falar. Vou ler de novo um pedacinho aqui do que eu li em 2 Timóteo. Eu li o 16, né, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Lá no 14 fala assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, né? Aprendeu
e tem convicção. E se falta a convicção, por falta de ter dado o devido valor para a palavra, nós não vamos conseguir, né? Não vamos conseguir. A Bíblia fala assim, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. E é real, sem mim nada podeis fazer. O ser humano consegue muito pouco, às vezes a gente tenta fazer com a nossa força, né? As coisas para Deus. E nós, por sermos tão limitados, né? A gente faz um pouquinho e a gente está o quê? Cansado. Cansado, se sente cansado, se sente desgastado. Porque está fazendo de forma errada. Porque está fazendo de maneira errada. Porque é com o auxílio do Senhor. E não é só questão de, não pense você que é questão de fazer a obra de Deus, todas as coisas, é para todas as coisas, né? Para todas as coisas, aquele dia que você levanta cansado, desanimado, entristecido, e as pessoas às vezes acham assim que mas o fulano lá levanta e ele deve ser uma pessoa, né, cheia de fé e já levanta orando. A maioria das vezes é porque nós escolhemos andar por fé, não por aquilo que nós estamos sentindo. Isso nós devemos estar praticando, criando o hábito, né, de estar buscando ao Senhor, meditando na palavra, colocando os olhos na palavra. Levanta de manhã, não colocar os olhos naquilo que a gente está sentindo, mas colocar os olhos na palavra. Eu amanheci entristecido, amanheci desanimado, eu amanheci cansado, querendo desistir. Para onde que eu olho? Para onde que eu olho? Para onde que nós olhamos quando nós levantamos assim? E a maioria das vezes a pessoa ela se entrega para aquilo que ela está sentindo. E nós não podemos andar por aquilo que nós sentimos. Nós temos que andar pelo que a palavra de Deus diz. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Sobre certa situação, sobre certa circunstância. Nós devemos inclinar o nosso coração para a palavra de Deus. Escolha, né? Escolha colocar os teus olhos, o teu coração na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus é passar o dia ali pensando nas coisas de Deus. Vem a situação, vem o problema, vem a circunstância, mas nós, muitas das vezes, a maioria das vezes, nós nos entregamos para a situação, nos entregamos para o problema, nos entregamos para aquele sentimento, e a luta é nossa, né? A gente pode até, né, um pastor, um obreiro, pode até orar, interceder, mas nada, né, não tem como. Nada como a pessoa escolher praticar a palavra. Não, eu aprendi que eu preciso o quê? Meditar na palavra. Meditar, tirar um tempo ali, né, para pensar na palavra, para inclinar meu coração, inclinar a minha mente, o que isso quer dizer, o que é que o Senhor está falando, o que é que o Senhor está querendo falar comigo sobre essa palavra, nesse texto, nesse versículo, e passar o tempo ali. Mas eu estou trabalhando, passo o dia. Assim como a gente passa o dia ruminando, né? O nosso problema, a nossa dificuldade. E no final do dia a gente está dominado por aquilo. Completamente dominado por aquilo. Né? Quantas vezes isso acontece? Quantas e quantas vezes? E surtiu algum efeito bom,
Não, né? Muito pelo contrário, porque isso traz angústia, traz desespero, traz desesperança, né? A gente vai encolhendo, né? Vai encolhendo, porque é tanto peso que aquilo, né? Que pensar naquilo, que meditar naquilo, naquela coisa ruim vai trazendo, né? E a gente vai encolhendo, vai ficando tão desgastado, tão cansado. E né, a palavra de Deus diz aqui que o Evangelho é o poder de Deus. A nossa mente precisa ser mudada, a nossa mente precisa ser transformada, precisamos olhar de uma forma diferente para a palavra, né? Não se familiarizar, não se familiarize, né? Como eu disse, há prazer, há alegria. Só que é preciso se render, né? É preciso se entregar. Nós precisamos nos entregar. Eu ouvi sobre oração, aprendi sobre oração. Que tremendo, que poderoso. A pessoa ouve um testemunho, fulano orou e Deus operou, Deus abençoou. Mas se a gente não colocar em prática, né? É como você contar o testemunho de uma pessoa, mas Deus quer que você tenha testemunhos poderosos para contar. É que nós temos testemunhos poderosos. Nós acabamos olhando para o mundo, né, sendo direcionado e guiado, e nos acostumamos com isso. As coisas de Deus, elas vão sendo esquecidas. É como quando a gente ouve, né, às vezes, esses dias eu ouvi uma história sobre uma moça que descobriu um câncer, um câncer de mama, e teve metástase na coluna, e ela está grávida de 7 meses. E aí a pessoa que fez a postagem estava pedindo oração. E qual é a primeira coisa que vai na mente do cristão quando ele ouve uma história dessa? Seja sincero. Qual que é a primeira coisa? Morte. Primeira coisa que a gente pensa, vai morrer. Mas essa mentalidade, não que nós vamos negar a doença, ela está lá. A gente não pode negar, mas nós temos um Deus poderoso que pode fazer, que pode realizar, mas o nosso coração, a nossa mente está inclinado demais, né? Está muito contaminado com as coisas do mundo que não pode acontecer, não pode acontecer, não acontece mais, Deus não faz mais. E isso deveria ser, assim, desesperador para nós, porque o Evangelho é o poder de Deus, né? Não os cristãos que lá no mundo, as pessoas que não conhecem o Evangelho, que se desesperem, mas não o cristão que conhece a verdade. Ele se revoltar e falar, Deus, eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito que minha mente esteja dessa maneira, eu não consiga crer que o Senhor pode fazer. Ainda que eu não esteja vendo ao meu redor, o Senhor pode fazer. Desejar que o Evangelho seja verdadeiro. Mas nós olhamos e nós falamos, é muito difícil. Mais uma vez, vai a mente... a mente carnal, né? O conhecimento que não é o conhecimento de Deus. E aí a gente às vezes descansa naquele conhecimento, né? Que é mais fácil, é a vontade de Deus. É tão cômodo, né? É cômodo para nós, a gente não vai ter que se gastar em crer, em meditar na palavra, em buscar o Senhor, em mudança, né? É a vontade de Deus. Deus quis assim. Mas será que foi, né? Será que realmente Deus quis assim? Ou nós nos acomodamos, né?